Nós estamos aqui com a Rosângela Veiga, engenheira agrônoma, responsável pela Emater aqui de União Bandeirantes. E nesta sexta-feira, dia 16, nós vamos ter um grande evento promovido pela Emater, né, juntamente com parceiros, né? Senar, Sebrae. Tá, e ela vai falar para nós um pouco deste evento, que é o início da colheita, né, do café aqui em União Bandeirante. Rosângela, fala para nós um pouquinho deste evento que vai acontecer na sexta-feira. Então, esse evento ele é um evento que tem um grande significado para toda a agricultura aqui e para o café, né? Hoje aqui Bandeirantes tem muito café, né? Muita produção de café, graças a Deus. E assim, o início da safra do café, a gente também atendendo a lei 5.961, 2025, né? Que ela fala do começo da safra do café, era em março, né? Em abril, na realidade, e aí passou para maio, porque nós tivemos um verão prolongado e isso teve uma mudança no café, na maturação do café, no crescimento dos grãos. Você fala, houve uma demora. Houve uma demora porque teve o verão prolongou, os chumbinhos não cresceram bem, mesmo tendo irrigação, então não teve expansão dos grãos, aí só veio ter essa expansão dos grãos, a maturação veio já agora em maio. É tanto que se a gente observar nas lavouras, ainda temos bastante grãos verdes ainda. Tá. E este evento é para orientação, como fazer essa colheita corretamente, preparação de solo para a próxima produção. Como é que vai ser essas palestras? Então, nós temos assim, temos preparo de solo, também que tem muita gente, muitos agricultores implantando lavouras. Aí ainda tem dificuldade com plantio, com trabalho de solo, né? E a gente sabe que o ponto importante é o solo, né? A planta ela absorve o que o solo tem. Então é importantíssimo ter essa palestra de preparo do solo, a implantação da lavoura, e nós temos também palestra de colheita e pós-colheita também, que já é o ponto final do café, né, que é a colheita. E a colheita também, se você não fizer uma colheita, o agricultor não fizer uma colheita bem feita também, ele perde o produto final, perde dinheiro no bolso. E também tanto a qualidade ela gera benefícios para todos, né? Certo. Este ano você disse que nós tivemos um problema climático. Então isso fez com que tivesse, vamos dizer, uma quebra na produção do café? Sim, nós tivemos uma queda na produção do café, sim, uma quebra grande, certo, significativa. Essa quebra ela se dá por muitos agricultores não possuir sistema de irrigação. Isso ainda é o maior gargalo, acho, dos cafeicultores, é questão de irrigação. Muitos até querem colocar, mas o local que ele tem não tem água, não tem rio, né? Tem que fazer poças, então é mais difícil, né? E aí vem a questão dessa irrigação, muitos perderam as lavouras porque abortaram, teve muito aborto de chumbinhos. Então, chumbinho que você fala é uma praga? Não, os chumbinhos é o café, quando ele vai granar. Ah, certo. Ele flora, né, segura, só que aí ele perde, ele aborta. Aborta em chumbinhos, chama de chumbinhos. De chumbinhos, que é logo aí no início ali. Ele cai porque não tem água para crescer, para expandir o grão. Quando se faz o plantio do café ali, da muda,
Qual o período para ele começar a produção, a produzir, Rosângela? 2 anos. 2 anos. Tem uma safra de 1 ano, né? Que esse café ele é muito, são cultivares muito, elas são muito, ela produz bem, né? Produz rápido. E assim a questão de adubação vai muito. Questão de adubação, ela tem uma produção bem ligeira. Essa de 1 ano? É de 1 ano, que chama de catação. A gente faz a catação, tem uma catação. Quais as qualidades de café que é produzido hoje, que é plantado, vamos dizer, que é produzido aqui em União Bandeirantes? As mais procuradas hoje, que são mais produtivas, são o 08, né? Café 08, o 25, o 10. Tem muita gente que gosta do 5, outros não, mas é produtivo. Tá, isso você falando o quê? Existe um café, isso quer dizer o clonal? Clonal. É clonal. Nós estamos falando de café clonal. Certo. Ainda existe são pequenas lavouras de café seminal. São aqueles que... Quais os tipos? Isso que eu já ia te perguntar. Quais são os tipos de café? O clonal? O clonal e o seminal. Certo. O clonal é o café que é esse café bom, esse café que tem nome hoje. O café, os robusto amazônico, né? O café que a gente se preocupa com a produção, com o crescimento hoje, né? O café seminal já é um café antigo, é um café que tem algumas lavouras, tem alguns agricultores que ainda têm essas lavouras, mas ela tende a sumir, elas tendem a acabar na realidade. Fica só o clonal? Só o clonal, porque são lavouras que elas não são bem produtivas, elas demoram, elas têm um grão pequeno, né? As rosetas são afastadas uma da outra. Quanto mais as rosetas são encostadinhas, são melhores cultivares, né? Então a gente olha para esse lado aí de produção. Rosângela, você como gerente aqui da Emater de União Bandeirante, é engenheira agrônoma, gerente, né? Certo? É engenheira agrônoma, já está aí há 30 anos na Emater, né? E já tem um tempo aqui em União Bandeirante e você tem feito um trabalho junto com os produtores aqui excepcional, né? O que você vê nesse trabalho bacana que você faz junto com os agricultores? Quais são as maiores dificuldades que os produtores têm para começar um plantio tanto de cacau, que também está tá em crescimento aqui em União Bandeirante, mas da questão do café? Quais são as maiores dificuldades que tem o produtor? Os maiores gargalos hoje são os insumos, incluindo já o que é o início mesmo, que é o calcário, que é o mais importante, que é para corrigir os solos. O calcário ele é um insumo muito difícil não é nem de encontrar aqui, até tem. Não é caro o calcário, mas a questão é o frete, que encarece para o agricultor. Essa é a maior dificuldade dos agricultores como insumo, né? O outro gargalo é a irrigação também. Questão de irrigação, questão de regularização de irrigação. Ainda não tem regularização aqui, as ortogas, né, os licenciamentos. Eu acho que um dos maiores gargalos aqui são essas duas pontas. Essas duas pontas, né? Tá. Neste evento que a Emater que vai realizar na sexta-feira, vai ter alguns palestrantes, né? Inclusive você, Sim. né? E quais são os temas que vocês irão abordar para os produtores que estarão presentes, os temas que vocês irão abordar neste evento na sexta-feira? Esse evento vai ter, nós vamos falar sobre preparo dos solos, né, que até eu vou falar sobre preparo dos solos para plantio de café. Vai ser feita uma palestra colheita e pós-colheita também, que é bem importante, que é já o produto final, né, pronto, quase. Também nós vamos falar sobre irrigação, sistema de irrigação, que é o dos gargalos também. Né?
E também vamos falar sobre crédito, vai ter crédito rural também, vamos falar um pouco. Vai ter o Idaron também falando sobre mudas, questão de mudas, sanidade. Ah, o Idaron vai estar presente também. O Idaron vai estar presente falando de sanidade das mudas. Hoje nós temos os 5 viveiros aqui. Aqui em União Bandeirante? União Bandeirante nós temos 5 viveiros. É mesmo. Credenciado pelo mapa. Isso é importante para nós, né? Isso é uma grande conquista para a União Bandeirantes, porque todas as mudas credenciadas, né? Elas são mantidas com exames laboratoriais, né? Então elas estão livres de doenças de viveiro já. Né? Quando tem isso, já tem uma sanidade melhor. Certo. Rosângela, quais são a qualidade do café de União Bandeirante? Como é essa qualidade do café? É um café bom? Como você classifica isso aí, a qualidade desse café que é plantado, que é cultivado aqui em União Bandeirante? É um café bom, tem muito ainda para a gente melhorar na questão de qualidade. Quando se fala em qualidade de café, aqui tem muita quantidade de café, né? Temos muitos cafés de linhagem boa. Você sabe quantas sacas de café hoje produz União Bandeirante? Você tem essa informação? Olha, hoje, de produção de União Bandeirantes total, eu não tenho, não sei te informar quantas sacas de café, porque como tem cresceu muito em questão de área, né? Certo. Produção, produtividade, cresceu muito, aqui a gente se perdeu. A Emater, assim, ela hoje não possui um quadro deficitário de técnicos, certo. Então a gente não conseguiu alcançar ainda, fazer um levantamento para pegar todas as áreas, para falar assim, um quantitativo definido. Quantas sacas de café? Quantas sacas de café? É na produção? De produção. Mas assim, para o Conab, na Conab a gente faz um questionário para o Conab também. A Conab ela faz todo um levantamento, uma investigação em todos os municípios e distritos que tem café. Aqui ficou assim a média, né? Ficou a média de 40 sacas por hectare. Por hectare? Sim. Hectare quer dizer 100%, né? É 10 mil metros quadrados. Né? Isso é uma produção boa? É uma produção boa, quando a gente se pensa que quando o café seminal antes, né, que é o café antigo, que o pessoal chamava de canelão, que é o conilon, certo. né? Conilon. Eles falam canelão, mas assim. Então, esse café, ele era uma faixa de bem tratado, né, feito as podas, manejo, ele dava por hectare, ele dava em torno de 12 sacas por hectare. E aí a gente tem 40 sacas por hectare. Nossa, então é uma produção... Dizer, então é uma produção boa, né? Mas assim, nós precisamos ainda melhorar em questão de juntar todas as áreas para a gente saber o real de quanto que tem áreas aqui em Bandeirantes, para a gente saber a produção e a produtividade. Nós não temos esse dado. Mas vocês estão levantando isso. Mas nós estamos fazendo esse levantamento para logo mais a gente saber realmente quanto que tem. A gente faz uma estimativa, né? Mas pelo assim, o trabalho que você faz aqui em União Bandeirante junto aos produtores, cresceu muito, né? Cresceu muito. Isso faz com que o resultado também cresça, né? Também. Aumente. Assim, tem aumentado bastante, graças a Deus. Assim, eu tenho, junto com a equipe aqui, a gente tem se esforçado para dar uma atenção aos pequenos agricultores, né? Para que eles tenham uma produção melhor, para que eles consigam ter essa produção, essa produtividade na área deles. Tá, este café que é plantado aqui, que é colhido aqui, que é produzido aqui em União Bandeirante, ele é escoado para onde? Ele é vendido, vamos dizer assim, para onde? Né? Os agricultores, eles hoje assim, eles não têm ainda uma logística, uma logística eu falo assim, em termos de
colhe o café, aí seca o café, né? Eles não secam o café, eles secam o café lá na cerealista, no secador mecânico que a gente fala. Eles não têm um terreirão, eles não secam um terreirão de cimento, não tem, poucos têm. Dá para contar nos dedos quem tem terreirão de cimento. E quem seca o café no terreirão de chão batido, que ainda tem pessoas que secam, é o tradicional. É o tradicional, que secava-se o café no terreirão de chão batido. Né? Então, aí ele seca esse café lá no secador mecânico. As cerealistas, são 2 cerealistas que tem aqui. Então, eles pegam essa produção e secam. E eles trazem esse café, colhe e traz para cerealista para secar no secador mecânico. Você fala os pequenos produtores? Os pequenos produtores. Certo. Os grandes, né, que a gente tem, já tem o seu baiano, ele já tem um secador dele, ele já tem uma estrutura diferenciada, né, ele é um grande produtor. Né? E tem já o Osiel, já o seu Toninho também, que ele seca a produção deles também. Hoje nós temos aqui em União Bandeirantes, assim, em termos de grandes produtores, nós temos quantos grandes produtores aqui hoje? Grandes produtores de café nós temos, que eu considero aqui, nós temos 4 produtores de café, que eu considero que é grande. Você considera grande acima de qual a quantidade de pés de café? De pés de café em torno de seu baiano, eu sei que ele tem mais de 700 mil mudas de café plantada em produção. Certo. E este evento a Emater promove para incentivar os produtores, para orientar os produtores a fazer todo a colheita, a preparação do solo corretamente, para que ele tenha uma boa produção. Sim, esse evento assim é um dia, esse é um dia especial, né? Dia especial para os agricultores, né? Para ele estar ali ouvindo palestras, vai ter café da manhã, almoço, brindes, tudo assim uma coisa boa para eles, que eles também estão ouvindo falar sobre plantio, para eles terem aquela paciência de ficar ali, olha, esse é o momento nosso, para a gente ficar aqui ouvindo palestras de implantação de café, de preparo de solo, né? Perguntar também, né? Tirar dúvidas. Também. Dúvidas. Também sobre tanto o preparo de solo quanto também a pós-colheita. Quando a gente fala colheita e pós-colheita também, aí vem a questão de poda, desbrota, tipos de podas, que são vários os tipos de poda. Quando a gente fala em preparo de solo, vem toda a questão dos insumos, vem a parte da corrigir o solo, que a gente chama de calagem, né? E a parte da plantio, quando planta o café, vem adubação de plantio, depois a gente fala também sobre adubação de cobertura e todas as adubações que essa planta vai sofrer até a época da colheita, da primeira colheita. A gente fala todo esse espaço para o agricultor, como ela vai sendo tratada até esse crescimento, até essa fase dela de chegar em produção, que é a planta adulta, né, no caso. Nós temos em União Bandeirantes uma quantidade grande de pequenos produtores também, né, que contribui para essa... Olha, sim, porque hoje um agricultor, ele tira um pequeno agricultor que tem 2 hectares, 2 hectares e meio de café, ele pode tirar 400 até 500 mil reais naquela área, se ele for bem conduzido. E se ele for trabalhar com pecuária, vamos lá, pecuária do Costa, ele não consegue. Se ele for trabalhar com pecuária do leite nessa pequena propriedade, se ele fizer bem feito, ele até consegue, mas vai ser mais difícil. Agora, com café, ele consegue. Se fosse com café, com cacau, ele conseguiria fazer isso. Certo. Nós estamos num ciclo, vamos dizer assim, um ciclo, não digo novo aqui em União Bandeirantes, mas começou agora praticamente essa questão do café, né? Porque era gado de corte, né? E leite. Né? Então, você acha que os produtores agora estão partindo mais para a questão da produção do café? Daqui a pouco nós vamos falar do cacau também, que está em crescimento. Né? Você acha que o produtor está mais
propício a produzir, vamos dizer, a abrir os olhos. Poxa, eu vou plantar café, melhor do que boi, devido ao valor de arroba de boi, essa questão toda? Sim, esse grande crescimento, esse grande crescimento de áreas de implantação de café, de lavouras, se dá por conta do preço da saca de café hoje. Não só em União Bandeirantes, mas em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil teve esse aumento, né, em áreas. É tanto que União Bandeirantes ele teve uma queda drástica agora por causa do verão prolongado, né? Mas que isso não vai afetar quando se fala a produção caiu, se a gente for olhar em áreas, caiu. Mas se a gente for olhar a produção, só na produção, na produtividade, ela aumentou. Mas por que aumentou? Porque as lavouras que estavam ano passado em formação, hoje elas estão em produção. Nesse ano elas estão em produção. Certo. Então isso vai ter um aumento. E a mesma coisa, o ano que vem vai ter um aumento também nessas lavouras que estão sendo implantadas. Ela vai estar em produção também. Nós estamos na safra 25-26. Sim. 25-26. Qual foi, não sei se você tem esses números aí, essa diferença entre safra 24-25 e para 25-26? Você tem mais ou menos esse percentual de diferença, o aumento, a gente ou faz a quebra? a estimativa da queda, né? Certo. A gente faz a estimativa em questão de áreas, né? Em questão de áreas dá para se fazer, como eu te falei, que teve um aumento, né, na produtividade por conta das plantas que estavam em formação, hoje está em produção, né? Aí aumenta. Mas se vai olhar em questão de áreas, teve uma perda grande. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque muitas áreas não vão produzir, porque elas não tinham irrigação, elas não têm emprego de irrigação. Entendi. Então essas áreas elas estão prejudicadas, foram prejudicadas, agricultores prejudicados, com produção prejudicada. Mas em compensação, outros produtores que tinham plantado já estão produzindo, sim, já estão colhendo, né? Que tinha plantado, que estava em formação, que tem um sistema de irrigação completo, que estava totalmente efetivo, eles vão ter essa produção e aí isso não dá uma diferença. No final não dá uma diferença na produção. Em questão, quando se fala em produção de 2024, certo. Só na área que a gente vê essa diferença. Certo. Vamos aproveitar aqui, estou aqui com você, vamos falar um pouquinho do cacau. Como é que está a lavoura do cacau, né, o plantio do cacau, a produção do cacau aqui em União Bandeirantes? Porque eu tenho feito algumas matérias sobre a questão fizemos já algumas matérias sobre a questão do cacau e nós vimos assim um crescimento nessa produção, nesse plantio do cacau. Como é que está? Então, o cacau ele está bem assim como o café, né? O café e o cacau eles estão andando junto, questão do preço, né? Mas o cacau ele é até melhor o preço, né? O cacau porque é em quilo, né? É por quilo, né? É por quilo. Enquanto a saca de café está 2.150, né? Aqui o mercado daqui de Bandeirantes estava 1.400. A saca? A saca aqui, eles estão pagando aqui, né? Os cerealistas pagam esse preço aqui. E o cacau já está 58, 60 o quilo. O quilo. Diferença grande, né? Só que assim, a gente tem pouca produção de cacau aqui em União Bandeirantes, não temos muita produção. Nós temos aí, mais para o ano de 2028, nós vamos ter muita produção de cacau, porque tem muitos agricultores implantando cacau, lavouras de cacau grandes e pequenas também. Porque existem os pequenos, que são a lavoura, o cacau ele é uma planta resistente. Né? Então tem muitos pequenos. Eu tenho pequenos. Você fala resistente ao clima? É o clima. As variações climáticas? Variações,
Questão de solos também, questão de adubações, elas são bem resistentes, são plantas resistentes, né? Por mais que o cacau ele tem que ter sombra adequada quando até ele formar a copa, mas ele é uma planta resistente. Se ele tiver essa cobertura, ele não morre, né? E na época da chuva, o agricultor consegue fazer uma adubação boa, e conseguindo fazer essa adubação boa, ele consegue se recuperar e dar uma produção boa. Então você acha que União Bandeirantes vai ser um grande produtor de cacau também? De cacau também. Assim como o café, União Bandeirantes, ele também vai chegar a um pico bem próximo ao café. Certo. Então tá, Rosângela, muito obrigado por nos receber aqui, dar essa entrevista aqui para o Jornal Bandeirante News, né? E aproveita e faz o convite aí para os produtores a estarem presentes neste evento, que é de suma importância, né? E falando só uma brechinha Sim. do cacau ainda, né? O cacau, os pequenos agricultores, tem muita gente que acha a muda muito cara, né? Porque é muito difícil fazer uma muda de cacau. Ah, isso é importante. E assim, aqui tem 5 viveiros, né? E tem um que vai começar a fazer muda de cacau. Essas mudas são pagas ou o viveiro fornece? Não, os viveiros são pagas, né? Certo. E aí a gente incentiva aqui pela Emater, nós incentivamos o agricultor a ele produzir a própria muda dele. E quando ela tiver, ela faz o cavalo, semeia, faz o viveiro, né? Direitinho, que a gente chama de cavalo ali. O próprio produtor pode ele pode produzir pegar a semente do cacau amarelo e semear nas sacolinhas, fazer o viveiro, enviveirar, né? Essas mudas. E aí quando chegar no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março ele pode fazer as enxertias. A gente ensina a fazer as enxertias também para as pessoas que não têm condições. Então o produtor que quiser plantar o cacau, pode procurar a Emater. Pode procurar a Emater. Que vocês dão todas as orientações, sim, como plantar, como fazer todo esse processo. Fazer as mudas, que a gente chama de cavalo, depois a gente faz os cavaleiros, né? E a gente fala que a gente pega a estaquia da outra planta, que ela é resistente a doenças, que são já essas plantas que são essas híbridas, né, que são a PS 319, a 51, que são a casca de ovo, entre outras, né? Plantas que já são resistentes, que a gente sabe, elas são produtivas, resistentes. Então a gente faz uma enxertia, um enxerto dela. Na realidade não existe cacau clonal, existe cacau enxertado. É enxertado. Enxertado, a gente faz um enxerto dele. O café não, o café ele é clonal mesmo, né? Ele é igualzinho à planta, né? E não precisa de cavalo, né? A gente já pega faz a parte, né, da planta e faz ali a muda. E o cacau não, o cacau a gente faz o cavalo e depois a gente pega uma estaquia que a gente chama de cavaleiro e enxerta, faz um enxerto. Que maravilha. E a gente faz esse trabalho aqui também. E então a gente tem pode procurar vocês aqui. Bastante lavouras aqui de café, tem dado oportunidade para os pequenos também. Ele está fazendo as mudas dele, está tendo a lavourazinha dele. Que maravilha. É isso. Então eu convido aqui todos para estar presentes, todos os agricultores que têm café ou que não têm café, que está pensando em plantar uma lavoura de café, ou até mesmo as pessoas que queiram saber sobre café, né? Entender melhor como que funciona esse mundo de café, né? Como a implantação, como conseguir as mudas, em questão também de saber como que está o nosso distrito, em questão de café também, vocês vão saber bem sobre isso lá. Tem muita gente que não sabe nem que tem viveiros aqui credenciados, né? Nós temos aqui 5 viveiros, lá vocês vão saber disso, vão estar mais perto dessas informações, né? Vamos ter também palestra de irrigações também, que é o grande gargalo, o gargalo daqui de União Bandeirantes, é questão de irrigação. E entre outros assuntos relevantes para o café, para uma lavoura de café, você tem uma lavoura de qualidade, uma lavoura sadia. Tranquilo, tá aí o convite, né? Eu acho que é um evento desse, você não pode perder, né? Você que é produtor ou que tem interesse em saber
sobre a produção do café, você não pode perder esse evento importante que vai acontecer na sexta-feira a partir das 8h30 da manhã. Lá nós vamos servir café para o agricultor. Você não se preocupe em sair de casa achando que não vou tomar vou ficar café, com fome. vou ficar com fome. Você não vai ficar com fome, você não vai ficar com sede, que lá tem água, tem café da manhã, tá? Que maravilha. Vai ter um almoço também. Almoço também? Vai ter almoço. Que bom. Então, assim, tá? Vai ter o café da manhã, começa às 8 horas, 8h30, né? E vai ter o café da manhã, vai ter o almoço, então não precisa se preocupar. É um dia especial para os agricultores, né? E assim, além disso, né, Rosângela, o conhecimento que ele vai ganhar. Não pense que vocês vão perder, porque a gente sabe que está na época da colheita. Eu não vou parar um pouco, eu vou perder, porque meu café está todo... eu estou perdendo meu café, está ficando seco. Você não vai perder, você vai ganhar. Porque se você indo lá, você vai aprender, então você vai ganhar muito. E tudo que a gente aprende, a gente nunca perde. A gente ganha. E ninguém tira, né? Ninguém tira. Esse conhecimento ninguém tira. Jamais. Rosângela, muito obrigado, tá? Nós colocamos o jornal sempre à disposição da Emater, né? Nesses eventos que nós consideramos importantíssimo para a comunidade, para os produtores. E mais uma vez nós convidamos, né, também, reforçamos esse convite para estar presente lá na sexta-feira. E o endereço, né, também? Isso, fala o endereço para nós. O endereço é lá na linha 1º de Maio, quilômetro 6, lá na propriedade do Luiz Lubiana, Luiz Carlos Lubiana. O pessoal chama mais Luiz Lubiana, conhecido como Luiz Lubiana. Tranquilo, muito obrigado, Rosângela.